para a história de Alagoas, contemporânea. Vamos falar assim um pouquinho. Boa noite, bom dia a todos os que acompanham a TV Cabral, né? Então é uma satisfação estar aqui com o André, que eu conheço também de muito tempo, né? Lá se vão 3 décadas, pelo menos, mais de 3 décadas. Então, para entender o 17 de julho de 1997, data em que o povo alagoano, né, derrubou o governador Divaldo Suragi, é importante a gente rebobinar um pouco a história de Alagoas, de um período recente, para poder a gente entender a importância desse fato em si. Eu caracterizo esse fato, a derrubada do governador de Alagoas, o Suragi, como o fato mais importante da história recente de Alagoas, né? Um dos fatos mais relevantes da história de Alagoas e também um fato muito significativo na história do Brasil. Então, para entender a grandeza desse acontecimento, é necessário a gente voltar um pouco no tempo. Voltar a Alagoas lá dos anos 80, 1980, indo para o início da década de 90, para a gente entender as condições que foram pavimentando os acontecimentos que culminaram com a queda do governador e depois cruzar esses fatos de Alagoas com os fatos que ocorriam na história do Brasil e que ocorriam no mundo. Eu acho que é necessário a gente ter essa relação entre o que ocorre em Alagoas, o que ocorre no Brasil nesse momento e o que ocorre no mundo. Aí a gente passa a ter uma noção de conjunto. Então, veja, primeiro, se a gente parar para pensar um pouco a história mais recente de Alagoas, a gente pode pensar e chegar à conclusão de que Alagoas, no período mais recente, ela é dominada por uma oligarquia, né? E essa oligarquia é uma oligarquia que, historicamente, está vinculada à produção de açúcar, à produção e exportação de açúcar. E, na época do governador Fernando Collor, aqui em Alagoas, isso nos anos 80, o setor produtor de cana-de-açúcar ele passa a ser isentado. Então, os usineiros eles são isentados na cana própria. Então, há um acordo chamado Acordo do Usineiro, e esse acordo foi lesivo aos cofres públicos, né? Então, o Estado perdeu uma receita importante. Então, nos anos seguintes, ano após ano, a Alagoas passou a cada vez mais recolher menos impostos do setor mais produtivo, o setor mais rico, que é o setor da cana-de-açúcar. Isso faz com que as receitas do Estado de Alagoas comecem, então, a entrar em crise. Para você ter uma ideia, dos anos 80 para início dos anos 90, a contribuição na arrecadação do ICMS das usinas, ela vai despencando a tal ponto que ela torna-se praticamente inexpressiva, insignificante. O comércio varejista, a Casa Vieira, que era um armarinho no centro de Maceió, a gente até brinca que na época pagava mais ICMS do que os usineiros. Então, isso mostra aonde levou a política de desoneração fiscal do setor mais importante da economia, né? Então, isso vai provocando uma crise. Já no governo de Geraldo Bulhões, já se começa a atrasar o pagamento dos servidores, né, do salário dos servidores estaduais. De forma que essa crise vai se agravando. Os governos seguintes, em particular o do Geraldo Bulhões, o famoso GB, já não consegue pagar em dias os salários, e ocorre, então, manifestações contrárias à política do GB, do Geraldo Bulhões, e ele reprime violentamente. Coronel Rocha e outros aí ficaram famosos pela truculência, né? Ricardo Lessa, delegado Ricardo Lessa, Coronel Rocha, ficaram famosos. Aquela manifestação na Praça dos Martírios, não é isso? Existem manifestações, principalmente contra a Sem Terra, servidores, onde o governo usa e abusa da violência, né? Da truculência das forças policiais, das forças repressivas. Então, isso vai criando um caldo, né? Ou seja, o Estado arrecada menos, atrasa a folha de pagamento dos servidores, os servidores protestam. E nas eleições de 94, então, aparece o Divaldo Suragi como a salvação do Estado alagoano, tendo em vista que ele já tinha sido governador por 2 vezes, né? E agora concorreu ao 3º mandato, e ele era visto como alguém que gerava emprego, que dava uma certa estabilidade, uma certa ilusão, uma certa esperança
aos servidores estaduais. E, de fato, o Suragi é o mais votado do Brasil. Ele ganha, assim, de uma forma fantástica, as eleições em Alagoas. E ele assume, né, na expectativa de que ele sempre teve trânsito com o governo federal e que esse trânsito com o governo federal poderia, então, aliviar a situação fiscal de Alagoas e resolver um pouco o cenário da crise que já se agravava, né? Agora, é importante agora a gente contextualizar um pouco o Brasil e o mundo, para a gente ver que, apesar das, entre aspas, boas intenções de Suragi, né, foi impossível dele resolver a situação de Alagoas, porque a situação era estrutural, né? Já vinha se agravando há um longo período e ele não vai encontrar os meios. Então, do ponto de vista geral, para a gente agora situar o Brasil, em 94 também foi eleito a mesma eleição, né, para governador, deputado, senador e presidente, foi eleito como presidente Fernando Henrique Cardoso, que vai passar 8 anos na presidência, chamada era FHC, que se caracterizou pela chamada, entre aspas, política neoliberal, né? Política neoliberal, que consistia em desmontar o Estado brasileiro, privatizar, entregar as riquezas nacionais ao capital estrangeiro, em particular ao capital estadunidense, né? Então, nesse contexto aí, nós temos uma situação em que a vitória do Suragi significava, de certa forma, uma relação entre um Estado fraco da União e o governo central, que na época da ditadura militar isso funcionou, e que agora, no governo de Fernando Cardoso, por adotar uma política contrária à existência de um Estado, né, um Estado nacional, o Suragi não vai conseguir êxito nessas relações, né, nesse diálogo. E isso ocorre porque no mundo inteiro, em particular na América Latina, governos ditos neoliberais estavam assumindo, né, estavam governando Argentina, México, Venezuela, e esses governos caracterizavam-se por política de austeridade, de corte no investimento público, na diminuição do papel do Estado, chamado neoliberal, né? E na Venezuela mesmo, ocorreu um episódio chamado de Caracazo, na época do governo de André Pérez, que foi um massacre. A polícia matou milhares de pessoas que protestavam contra o aumento da gasolina, né? Então, essa era a receita que valia para todos os países da América Latina e que no Brasil encontra um fiel aplicador dessa política, o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então, é óbvio que o Suragi não tinha como ter retorno. Ao contrário, a orientação que vinha de Brasília era que o Suragi só teria algum dinheiro para pagar os salários atrasados, e essa altura já chegava a 5, 6, 7 folhas, 7 meses de salários atrasados, se ele demitisse. Entende? Então, veja, para poder receber dinheiro novo, ele teria que demitir. Teria que fazer os ajustes, como era o termo da moda na época, ajuste. Luizinho, rapidinho, só um detalhe aí. Então, é nesse contexto dessa política neoliberal, né, no caso, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que é os 8 anos de monte da nação brasileira, as privatizações, é nesse contexto que vamos dizer assim, que é o estopim desse processo aqui. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta, então. É o tal do PDV, não é isso? Uhum. Né, que foi o Luciano, que era o secretário de Luciano Barbosa, não é isso? Que era o secretário. E agora me diga uma coisa, esse movimento, ele foi chamado, foi a polícia, foi o setor da Polícia Civil, os militares que chamaram a população para lutar, ou foi um descontamento geral de todos os servidores? Então, como você falou, né, qual a orientação que Fernando Cardoso passa para o governo do Estado? Que ele só terá dinheiro para pagar as folhas se ele demitir. Né? Então, ele tem que se desfazer dos ativos. Então, ele vai privatizar a empresa de energia, a CEAL, ele vai privatizar uma série de empresas estaduais de fomento, o Produban, o Banco do Estado, etc, etc e tal, para poder ter acesso à linha de crédito. Uma delas era para financiar o Estado, em particular na questão dos salários atrasados. Isso só seria possível dentro da ótica de reforma do Estado, do ponto de vista de atender os interesses estrangeiros,
que o Fernando Henrique Cardoso adotava no Brasil, se o Suragi demitisse. Essa era a exigência, né? Então ele tinha que demitir. E aí, então, o governo federal financiava um programa chamado Programa de Demissão Voluntária, o PDV que você falou aí. Esse PDV foi coordenado pelo Luciano Barbosa, que era secretário do governo Suruagi, de Valdo Suruagi, e que foi prefeito de Arapiraca por 2 gestões, no período mais recente. Então, o que era o PDV? O servidor, para poder receber os seus salários atrasados e mais uma indenizaçãozinha, ele tinha que pedir demissão. Então, imagina a situação de desespero. Você deixa o servidor sem salário, o comércio não vendia a crédito para o servidor estadual, ele perdeu o crédito na praça, na época, tinha até cartazes nas lojas, não vendo a crédito para servidor estadual, porque o servidor estadual não recebia salário, e isso faz com que, com o passar do tempo, as famílias dos servidores começam a passar fome, a passar necessidade. Então, muitos servidores se desesperam, ocorre suicídio, né? Alguns servidores se suicidam, entram em desespero, estão endividados, e isso vai criando uma situação cada vez mais descontrolada, né? E de insatisfação generalizada. Agora, isso não garante a derrubada do governo Suragi. Tem que ter o fator objetivo, que é esse, né? As condições vão se decompondo, a crise vai se aprofundando, o comércio praticamente parado, né? Você entrava nas lojas, os vendedores à porta e não vendiam nada, porque os servidores não recebiam, os servidores naquela época correspondiam a uma parte importante dos recursos que eram injetados na economia local e, consequentemente, o comércio estava parado também, né? Estava parado. Então, naquela época não tinha programas sociais como Bolsa Família, a Previdência, que injetava muito dinheiro na economia de Alagoas. Então, a economia de Alagoas girava em torno de quê? Da cana-de-açúcar, que agora não pagava impostos, do comércio, que sem cana-de-açúcar pagar imposto, sem aumento da renda, sem os servidores estaduais, que eram a grande maioria no conjunto dos servidores, esses não recebiam recursos. Então, o comércio estava praticamente parado, né? Então, essas condições objetivas estavam postas. Agora, faltavam as condições subjetivas, que são aquelas que, quando as pessoas não aguentam mais sobreviver numa situação de desespero, elas se organizam, porque o desespero pode provocar a morte de muitas pessoas, o pânico, mas não vai resolver, não vai mudar a situação. A situação só muda se as pessoas se organizassem, né? Então, de fato, as pessoas começam a se organizar. Eu lembro de que alguns sindicatos até orientavam os servidores que pediam PDV a fazer os cálculos, se estavam certos, se estavam corretos, mas tinha outros que eram críticos. Um exemplo disso é o Sindipol. O Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas fez campanha para que nenhum policial pedisse PDV. E o resultado final é isso. Na Polícia Civil não há um desmonte, mas na educação o desmonte foi gigantesco. Vários amigos nossos para pedir demissão, me lembro. Na saúde foi um desastre. Então o PDV colocou para fora do Estado mais de 20 mil servidores. Então é como se a máquina começasse a implodir, porque as pessoas não recebiam salário e só iriam receber os salários atrasados. 9 meses, né? Passaram isso sem receber salário. Isso, teve setor que chegou a 10 meses, né? Então as pessoas só iriam receber esses salários atrasados, mais uma indenizaçãozinha, se aderisse ao PDV. Então, as pessoas, muitas vezes, se sentiam no desespero e pediam o PDV, né? Não é fácil, não. E muitos achavam assim, você vai ser um empreendedor, você vai fazer alguma coisa. O cara já estava endividado. Quando ele recebeu o dinheiro dele, ele já estava endividado, sua família endividada. O resultado é que a maioria das pessoas que pediram o PDV perderam o seu emprego, e muitos deles até hoje não conseguiram colocar no mercado de trabalho. Tem muita gente amargurada, muita gente que teve a vida destruída nesse episódio do PDV, orientado por Fernando Henrique Cardoso. Desculpa eu interferir, mas olha, uma coisa. Nós podemos afirmar, quem chamou, por exemplo, quem liderou o movimento foi o Sindipol, foi o setor da Polícia Civil com a Polícia Militar. A gente pode afirmar isso? Por isso que for a vanguarda desse movimento.
o movimento foi o Sindipol, foi o setor da Polícia Civil com a Polícia Militar. A gente pode afirmar isso? Por isso que foram a vanguarda desse movimento? O centro da minha tese, que está no livro, que a gente publicou... É o Zé Carlos, no caso, né? O Zé Carlos, né, pessoal? O centro a ideia que a gente defende, que está no nosso livro, sobre o Levante de 1997, né, que discute o papel dos policiais civis e militares na queda do Suruagi, é exatamente esse. Para nós, o protagonismo, o setor subjetivo, né, o fator decisivo foi a entrada em ação do Sindipol. Agora, existem elementos que vão além disso, e você sabe. O Sindipol, até 96, era um sindicato pelego, atrasado. Então, para que o Sindipol cumprisse um papel decisivo em 97, foi necessário que ocorresse uma mudança na sua diretoria. E vanguarda, né? Então, exato. Então, no final de 96, um grupo chamado Unidade Policial, que tinham vários militantes do Partido dos Trabalhadores, inclusive da Corrente do Trabalho, da Quarta Nacional, né? Portanto, era uma vanguarda consciente. Esse sindicato, eles ganharam os sindicatos policiais civis, filiaram os sindicatos policiais civis à CUT, que era uma novidade, né? Sim, criada a CUT. Uma CUT, era um tabu. Né? Sim. Porque assim, a polícia sempre, historicamente, foi usada para reprimir os trabalhadores, né? Sim. E agora, em função do governo que estava cortando na carne, né? E o corte era tão profundo que não poupava nem sequer o aparato policial. Repressivo, sim. Então, exatamente. Então, um setor desse aparato policial, no caso, na Polícia Civil, porque diferente da Polícia Militar, a Polícia Civil tem o direito de se organizar em sindicato. Os militares não têm esse direito. Associações. São tratados à parte, que é um absurdo isso, né? Então, os policiais civis, como tinham o direito de se organizar em sindicato, um pequeno grupo, né, ganhou a eleição e fez uma mudança radical na história de Alagoas. Por quê? Porque não só eles tinham que enfrentar um grande debate interno e, ao mesmo tempo, uma situação externa fundamental. O debate interno era qual? Era o policial civil tinha, na sua profissão, o bico, porque o salário era tão pouco e atrasado que o cara tem que se virar como segurança de bar, segurança de festa, para sobreviver. Sem falar que tinha o chumbeta, o falso policial, que atuava dentro da delegacia fazendo tudo que era desmando, né? E isso tinha que mudar. Então, a unidade policial internamente buscava, de um lado, a valorização profissional, e daí enfrentou o Coronel Amaral, que era o secretário de segurança, uma figura truculenta, historicamente truculenta na época, violenta. Ele teve que fazer esse enfrentamento ao Coronel Amaral, né, para poder conseguir avançar a pauta da valorização da categoria, do afastamento dos chumbetas e da dignidade da profissão. E isso vai fazer com que essa diretoria vá se aproximando gradativamente do conjunto dos servidores estaduais. Então, vamos imaginar que o Sindipol, então, cumpre um papel importante, por quê? Porque ele é polícia, mas não é militar, ele tem sindicato. Por ter sindicato, ele pode se juntar com os outros sindicatos. Então, ele fez a ponte entre o conjunto dos servidores, que já era organizado, o Sintea, o Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros, entre outros, né? Ele fez a ponte entre esses sindicatos com as polícias, porque, como era sindicato, ele tinha uma relação sindical com os outros movimentos de servidores. E como era polícia civil, ele passou a ter também uma relação com os policiais militares. Então, começou uma aproximação inédita até então, né? Sim. Então, começa, através do Sindipol, ter uma aproximação que vai juntando, né, o conjunto dos servidores e as polícias. Veja, isso é uma ação as associações, né? As associações militares, a associação, né, dos oficiais, dos soldados e cabos, e aí vai. Então, isso vai criando um movimento de reivindicação muito forte. É um movimento unificado, né? O movimento dos servidores. Um movimento unificado que vai unindo a pauta, unindo numa agenda comum as suas mobilizações e vão reivindicando do governo Suruagi o pagamento dos salários, né? Uma pauta de atendimento imediato dos salários, de concurso, de recuperação da máquina do Estado, né?
Isso. E o enfrentamento, né? Tem um fato que quando se fala no 17 de julho, né? O tal do enfrentamento na Assembleia Legislativa de Alagoas, né? Isso assim, é o fato crucial, né? O mais violento ali. O tiroteio. O tiroteio, o famoso tiroteio, né? Tem até o Dom Pedrosa sentado no meio do tiroteio, né? Tem umas fotos da revista Veja, e ele está sentado assim, com a mão no queixo, e todo mundo no chão. Uma coisa assim, você viu? É muito surreal, né? É muito surreal nesse aspecto. Sentado e o pessoal lá, todo mundo armado. Né? Para chegar nesse dia foi uma longa caminhada, né? E uma longa caminhada, e mobilização. Foi uma longa caminhada. Por quê? Também, né? Essas mobilizações ali da Assembleia, não é isso? Uma das vantagens que eu tive, uma das facilidades, né, que eu tive para escrever o livro, é o fato que nessa época eu estava participando desses movimentos todos, representando a CUT. Então isso me facilitou muito o acesso a documentos, a entrevistas, e também o fato que os personagens estão aí, né? Como é um fato muito recente, com exceção do Suruagi, que faleceu, e eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas assim, os outros estão vivos e os outros estão aí, né? Então a história recente nos dá essa vantagem quando a gente trata dela, porque muitas vezes os personagens estão próximos, né, de nós, e isso facilita muito no acesso, né, aos documentos, no acesso às entrevistas. Mas veja, até chegar a esse tiroteio foi uma longa caminhada, porque assim, à medida que os servidores vão unificando as pautas, suas pautas, né, e vão agendando atividades comuns, ainda está no caráter sindical. Veja, não está no caráter político. Está no caráter sindical, de cobrar do governo, o pagamento dos salários, concurso, a recuperação dos serviços, e por aí vai, né? Então, é uma pauta sindical. A pauta política começa a se inscrever, a pauta política começa a se inscrever quando a OAB ela passa a ser uma espécie de guarda-sol, né, de vários movimentos, em particular o movimento Alagoas Exige, que vai pedir o impeachment do Suruagi. Porque a essa altura, o Suruagi está não só aplicando em Alagoas, transformando Alagoas em um laboratório da política de desmonte do Estado brasileiro. O receituário do neoliberal. Né? Do receituário do Fernando Cardoso, que, por sua vez, é um receituário do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que a maioria dos países na América Latina adotam, né? Então, veja, é uma política que vem de fora, de austeridade fiscal. O governo Fernando Cardoso adota e impõe aos governadores que também adotem. E o resultado disso é que ocorrem explosões pelo Brasil afora, né? Ocorrem manifestações de policiais no Rio de Janeiro, no Ceará, em Minas Gerais, em todo o país. Ocorrem explosões de policiais civis e militares, porque têm seus salários arrochados, então eles estão lutando por maioria salarial, e naquele momento não tinha. Luiz, interessante uma coisa aí, porque em todos os lugares, vamos dizer assim, as reivindicações foram atendidas porque era uma coisa só de policial. Né? O seu início, né? Só em Alagoas ele assumiu uma proporção muito mais ampla. Não ficou só no campo de uma reivindicação meramente corporativista. Eu acho que o fantástico é isso. Por exemplo, a quem conseguiu derrubar o governo, tirar o governo do poder. Isso é, assim, essa é a particularidade alagoana. Alagoana, isso é interessante. Isso. Exato. Essa é a particularidade alagoana que me faz chegar à conclusão de que esse fato é muito singular. Daí eu falar que ele é o fato mais importante da história recente de Alagoas, entende? Por quê? Porque, veja, como você falou, em todo o país tem uma efervescência de manifestações de policiais civis e militares com confronto, enfrentamento e mortes. Mas em nenhum lugar do país ocorre a derrubada de um governador. O elo se rompe da corrente. Onde é que a corrente se rompe? No elo mais fraco, que é Alagoas. Se a gente fizer uma analogia com a Revolução Russa, então a Europa inteira vivia uma situação revolucionária na época da Primeira Guerra Mundial, mas onde é que a corrente se arrebenta? No elo mais fraco, na Rússia. Né? Ainda czarista, ainda praticamente feudal. Então, em Alagoas, onde é que a corrente se arrebenta? Então, a política de austeridade, a política de destruição da nação,
a serviço dos interesses estrangeiros que o Fernando Henrique Cardoso impõe, vai arrebentando o país. E as manifestações ganham força. Manifestações de 100 mil pessoas em Brasília, sim, contra o FHC, contra a pauta de privatizações e destruição do FHC. Mas aonde é que se rompe essa corrente? Em Alagoas, onde ela é mais fraca. E aí tem duas questões, as questões objetivas, né, que a gente já sim falou, da situação de desespero dos servidores, e agora nós temos que entrar na questão subjetiva, que é a vontade de mudar. Ou seja, a gente tem que entender que a saída na história, ela é uma saída coletiva. Não tem saída individual, porque nós somos seres humanos e nós fazemos a história em coletivo, entende? Então, as saídas, elas são permanentemente e historicamente coletivas. Então, quando as pessoas, em particular os servidores, começaram a perceber que eles tinham que se organizar politicamente e ultrapassar o limite da pauta meramente econômica, corporativa, e entrar na pauta política, que era o fim desse governo, aí o movimento ganhou força. E, nesse sentido, a OAB foi fundamental, né? Eu lembro que a OAB organizou ainda em 1996, manifestações com a consigna de Alagoas Exige, né? Preparando o caminho para o impeachment, para um pedido de impeachment, e esse pedido de impeachment terminou sendo protocolado em 97. Né? Então, em 97, o pedido de impeachment da OAB foi protocolado, porque a essa altura, o Suragi não só desmontava o Estado, adotando as políticas do Fernando Henrique Cardoso, mas já estava envolvido em um monte de escândalos de corrupção, entende? Então, o escândalo das letras, a emissão de título do Tesouro Estadual, isso levou à morte de um fiscal de renda. Né? Silviana. Isso, Silviana. Isso levou a se desviar recursos do Estado, que já tinha pouco. Está na origem da dívida gigantesca que o Estado de Alagoas tem, entendeu? Essa dívida impagável que Alagoas tem, a sua origem é fraudulenta. Isso está na quebra do Banco Produban. Isso está num contexto de desorganização do Estado e, ao mesmo tempo, de um grupo sangrando o Estado. E o Suragi conivente com tudo isso, né? Ele é o governador. Então, ele tem que ser responsabilizado. Né? Então, a OAB ela vai entrar com pedido de impeachment para responsabilizar o governador por tudo que está acontecendo. As mortes, o desespero, as denúncias de corrupção e tudo que envolve o desmando por parte do Estado de Alagoas. Não chegou a ser instalado, esse pedido não chegou a ser instalado na Assembleia, não, né? Então, veja como é engraçado isso aí. Os deputados conseguiram movimentar alguma coisa lá, não. Veja como é engraçado, porque Alagoas, na época, dos seus 27 deputados, 24 deputados estavam fechados com o Suragi. Então, o impeachment jamais passaria, porque ele tinha maioria absoluta. Né? Dos 27 deputados estaduais, 24 apoiavam o governador. E só 3 faziam oposição. E quando a OAB entrou com o pedido de impeachment, o Suragi tratou de levar os 24 deputados que lhe apoiavam para um resort no Rio Grande do Norte. E os caras ficaram lá no resort, se preparando para quando voltar para Alagoas, eles rejeitarem o pedido de impeachment. Né? Então, veja como é curioso. Ou seja, do ponto de vista institucional, aparentemente não tinha saída, né? Porque o governador tinha maioria. Só que a força que vinha de baixo era tão grande que impôs uma outra realidade, que é a questão do tiroteio que você fez referência, e eu quero chegar lá. Então, veja, do ponto de vista da política, o governador tinha maioria, né, do Poder Legislativo. Mas a situação que estava ocorrendo por baixo era uma situação em que o governador tinha maioria, mas já não podia controlar as explosões, as rebeliões que estavam acontecendo. Veja, o Suragi diz em um livro dele, de memória, né, sobre o período em que ele foi governador e sobre a sua queda, de que, de fato, ele não caiu no dia 17 de julho. Ele caiu no dia 15. E isso também é muito importante. Por quê? Porque o dia 15 é quando ocorre uma marcha convocada pelas associações de militares e policiais civis, chamada de Marcha Silenciosa. E essa marcha deveria sair
lá do Trapiche, né, da associação, até o centro da cidade em direção ao palácio. Mas era uma marcha silenciosa. E à medida que a caminhada dos policiais, militares e civis avançava pela Siqueira Campos em direção ao centro de Maceió, os servidores comuns iam se associando. Sim, e o povo também ia se associando, os movimentos sociais iam se associando. E, de repente, tem cerca de 10 mil pessoas na porta do palácio, e essas pessoas querem que o governo receba uma comissão. Então, muitos desses exaltados começaram, então, a balançar o portão e o muro, né, a grade lá do palácio, e dentro do palácio o Suragi estava com poucos policiais para lhe defender. Então, ele fala no livro Ilusões do Poder, ele fala que naquele momento, no dia 15, foi que ele teve medo, de fato. Por quê? Porque se aquela massa derruba os portões e invade o palácio, a vida dele estava em risco, né? Certamente. Então, poderia ser um fato incontrolável. Então, ele fala que aí ele teve medo. E é verdade. Foi difícil para controlar. Eu lembro que muitos dirigentes das associações militares tiveram dificuldade de controlar aquela massa que queria resolver, naquele momento, a gravidade da situação, né? Queriam resolver. E militares armados, né, Luiz? Os militares armados, né? Armados, policiais civis armados. Sim. Então, e lá no palácio, poucos, uma dezena, acho que não chegavam a 20 soldados para defender o Suragi. Então, veja que a essa altura do campeonato, do momento que a OAB pediu impeachment, né, até o dia 15, a situação muda muito. E houveram vários fatos significativos. Um fato significativo, os servidores entraram no palácio bem antes desse episódio para negociar com o Suragi. E Suragi não negociou absolutamente nada e apagou as luzes e mandou tirar à força os servidores. A companheira Lenilda, né, foi arrancada pelos pés, pelos braços, pelos cabelos e arrastada. O companheiro Ronaldo, que é funcionário da Casal, né, teve uma parte da mão dilacerada por bombas, né? Sim. Então aquilo foi horrível. E aquilo, ao invés de acalmar, como ele achava que ao usar a força, a turbulência iria acalmar os servidores, aquilo fez crescer o movimento. No dia seguinte e nos outros dias daí para frente, o movimento só fez crescer. E aí foi aumentando o envolvimento dos servidores com os policiais, a ponto que chegou no dia 15. E nesse momento, no dia 15, o Suragi teve medo. E aí ele pediu reforço. Ele pediu reforço ao presidente Fernando Henrique Cardoso, porque no dia 17 iria ter a votação do impeachment. Mas não houve votação do impeachment. Quem é que apresentou o impeachment? Quem eram os parlamentares da época que apresentou o impeachment? Não, quem entrou com processo, com pedido de impeachment, foi a OAB. A OAB. Né? A OAB que pediu, né? O impeachment. Foi porque entidades e cidadãos podem pedir um impeachment. Sim, não foi obra dos parlamentares, não. Então, eles tinham pedido de impeachment. Sim. E, em função dessa pauta, que esse pedido de impeachment iria ser lido, né? Iria ser votado, se aceitava ou não o pedido de impeachment, se marcou uma mobilização. E como no dia 15, na antevéspera, já houve esse enfrentamento, né? Que por pouco não se invade o palácio, então o Suragi ficou com muito medo e pediu reforço federal, né? O Fernando Henrique Cardoso prontamente mandou tropas do Exército para proteger o palácio do governador, proteger o poder judiciário e proteger o poder legislativo, a Assembleia Legislativa. Então, no dia 16 em diante, o Exército começa a operar em Maceió, no sentido de proteger os três poderes, né? Sim, claro. De tal forma que no dia 17 de julho, né, quando o sol amanhece e os servidores começam a se organizar para ir para o protesto na porta do Poder Legislativo, o cenário era de guerra já. Né? O cenário era de guerra. Nós temos imagens de um documentário que foi produzido pelo Sindipol Alagoas e pelo Sindicato dos Radialistas de São Paulo, que são imagens das reportagens da época, que são impressionantes, porque a praça da Assembleia Legislativa ela tinha grades, ela era engradada,
tinha grades para proteger. Então, ela estava com grades. Foi o prefeito Pedro Vieira que encheu de grade Maceió, as praças de Maceió. Toda a praça tinha grade. Né? É verdade, ele não queria que o povo usasse a praça, né? Toda a praça tinha grade. A Centenário também. Foi um descaso aqui. Alagoas era a única capital do país que o povo não podia ir à praça, né? Foi. A praça não era do povo. Para não deixar a praça se acabar. Essa era a tese dele. Então a praça onde fica o poder legislativo, ela estava engradada. Além das grades, após as grades, ainda tinha o exército que ergueu barreira, com arame farpado, sacos de areia, atiradores de elite posicionados no alto da igreja da catedral, atiradores de elite posicionados ao alto do Banco Meridional, atiradores de elite posicionados no alto da Assembleia Legislativa. Então, veja que era um cenário de guerra. O exército estava lá para proteger. Uma parte da polícia, né, sob o comando do Major Cavalcante, que estava a voz do agir também, né? Sim, uma parte da polícia militar que não tinha se rebelado. A guarda do palácio, né? Exatamente, tinha uma parte. Isso aí. Exatamente, tinha uma parte dos militares que ainda não tinha se rebelado, que era leal ao governador, né? Sim. Que depois se descobre que essa parte leal ao governador estava envolvida em assassinato, em roubo, um monte de coisa, né? Enfim, era chamada gangue fardada. Gangue fardada, isso mesmo. Era chamada de gangue fardada, enfim, era um negócio meio esquisito aí, Sim. dentro da corporação, que depois terminou sendo estipada, né? Colocada para fora. Luiz, é uma coisa engraçada, interessante. Engraçada não. Quando o exército foi para cá, né? Depois acabou, no caso, as manifestações cessaram, porque o senhor saiu, assumiu o mano. Eu nunca vi tanto P2. Os caras vendiam picolé na praça da biblioteca. Ali, naquela praça ali. Tinha um casadinho dos carros. Era incrível, o cara todo arrumado. A gente começou a conversar com o cara, a gente começou a andar na praça ali, né? Do dia político ali. A gente conversava com o cara educado, todo arrumado. Eu nunca vi um picolé tão educado. O cara falava o P2. Os caras vendiam picolé. Fica normal do aparato, né? Para salvaguardar, né? Acusava o exército da polícia de desobediência civil, né? Porque a polícia não pode fazer greve. Era incrível. Era um serviço de informação todinho. Circulava em torno do palácio e da Assembleia, principalmente da Assembleia, e conversava com eles na Assembleia Legislativa. Era fantástico isso. Era uma situação excepcional, né? Então, Alagoas estava vivendo uma situação excepcional, né? E a preocupação do Fernando Henrique Cardoso é que o que estava acontecendo em Alagoas não contaminasse, não se irradiasse, né? Não fosse para além de Alagoas, né? Então, essa era uma preocupação do governo Suragi. Mas vejam, então, o dia 17 de julho, a Assembleia Legislativa estava com soldados do Exército em barricada, atiradores de elite de prontidão, para quê? Para defender a Assembleia Legislativa contra o povo. Veja que ironia, contra o povo. O Exército sendo usado contra o povo. E um detalhe, Luiz. Na história do Brasil, né, o Exército tem uma longa história de ser usado contra o povo. Sim, só rapidinho, para ilustrar aí. Na primeira leva vieram os recursos do Exército aqui. O 59º daqui do Brasil, aqui do governo de Alagoas, né? Na segunda leva vieram tropas especiais, que era chamado de PQD. Os caras pulavam de paracaídas, os caras vão intervir, né? Dentro dos quartéis, né? Vem comandantes para cá, né? Já no segundo momento, só para... Aí vieram tropas mesmo para disposto a... Né? Para o ataque mesmo, né? No segundo momento, né? O cenário era de guerra, né? O cenário era de guerra. E, de fato, né, nós temos o Exército defendendo os deputados, defendendo o governador, que levou o Estado ao caos, defendendo o Poder Judiciário, contra o povo, que queria o quê? Os seus salários em dia, que queria receber 5, 6, 7 meses de salário que não recebia, que queria que a saúde e a educação funcionassem. Só isso que o povo queria. E nesse momento, o governo de Alagoas era incapaz de resolver isso, porque o governo federal não estava disposto a ajudar no sentido de resolver. Ao contrário, ele queria que Alagoas adotasse todo o seu receituário, né? Todas as medidas amargas, já que Alagoas virou um laboratório dessas medidas, né? Então, naquele momento, foram chegando os manifestantes, servidores, estudantes, trabalhadores comuns,
e começam a chegar os policiais militares. Os policiais militares vão chegando de vários lugares, de Maceió, de Palmeira, de Arapiraca, tudo que é canto, vão chegando ônibus mais ônibus de policiais militares. Vão chegando os policiais civis, os servidores organizados, a CUT, as faixas das entidades, enfim. E começa, daqui a pouco você tem 10 mil pessoas na porta da praça, porque a praça tinha grade, ninguém podia entrar. Então você tem 10 mil pessoas querendo entrar para pressionar os deputados, para que vote o afastamento do governador, abra o processo de impeachment que iria levar ou não ao afastamento do governador, e para impedir que essas pessoas entrassem para pressionar os deputados, estava o Exército, em posição de combate. Então, esse tensionamento foi ficando no ar durante minutos que pareciam horas, entende? Aquela tensão. A qualquer momento poderia ter um tiroteio, porque, de fato, de um lado estão homens do Exército e, do outro lado, homens armados da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, esse tensionamento. E aí os manifestantes começam a querer derrubar as grades, a acompanhar de perto a sessão, e há um tensionamento, né? Derruba ou não derruba as grades, até que chega, então, a prefeita de Maceió, a Kátia Borne. Qual é a medida que a senhora vai tomar? Nós estamos ao vivo aqui na TV Alagoas. Medida para que os manifestantes tenham acesso aqui à praça. Nós viemos com a bancada de vereadores negociar com o comandante a abertura da praça de forma pacífica. Os manifestantes entraram nesse momento aqui na praça, acompanhados dos vereadores, da prefeita e de membros do secretariado. Alguns disparos aqui na Praça Floriano Peixoto. Finalmente, os manifestantes conseguiram entrar aqui na Praça Floriano Peixoto. As pessoas estão se jogando aqui no chão para se protegerem de disparos. É engraçado porque a Kátia Borne aparece nas imagens e ela usa essas imagens para passar uma falsa ilusão de que ela foi protagonista desse processo histórico. Ela não tem nada a ver com o processo histórico. Né? Ela foi empurrada, né? Ela estava no lugar errado na hora errada. Né? Ela soube surfar, ela foi muito inteligente nesse aspecto. Né? Ela estava na hora errada, no lugar errado do ponto de vista... que não tinha nada a ver, né? Mas, assim, do ponto de vista político dela, foi uma jogada, porque ela chegou lá para apoiar os manifestantes, correto. Não podemos ser secretários, né? Ela foi correta nesse sentido, foi lá dar o apoio aos manifestantes. E os manifestantes queriam o quê? Queriam entrar. Ela era a prefeita. Então, ela vai falar com o comandante do Exército, que estava o comandante daquela tropa, né? No caso, quem estava comandando aquela tropa lá, quem estava comandando aquela tropa, e diz, olha, a praça do povo, o povo quer entrar. E aí, de forma assim, inexplicável, o cara do Exército vai abrir a porta para o portão. E aí o povo empurrou tudo, empurrou a prefeita, a comitiva, para cima dos soldados, para cima dos oficiais que recuaram. E aí o PM entrou o policial civil, o Exército recuou e começou a atirar para cima. E durante 3 minutos foi um tiroteio ensurdecedor na praça. Todo mundo em posição de combate, se jogar, os policiais civis, os militares se jogaram no chão, pegaram suas armas. Enfim, foi um tiroteio. A sorte é que ninguém atirou no Exército, né? As balas iam para cima, no sentido de acalmar. Tinha soldados da polícia militar e policiais civis também em posição de combate, entrincheirado lá no arquivo público, né? Também em posição de combate. Então, era um cenário de guerra. E esse tiroteio, que durou 3 minutos, também terminou provocando pessoas feridas, né? Tivemos alguns servidores que foram feridos, o irmão do Zé Carlos, que era servidor do DR, né? Terminou sendo ferido. Né? Uma coisa assim, foi. Terminou sendo ferido. Mas, assim, não houve nenhum militar do Exército... Né?
Foi deliberado, né? Sim. Agora, esse tiroteio, apesar de ter sido 3 minutos, pareceu também uma eternidade, porque imagina, 3 minutos de tiroteio, as pessoas jogando no chão, correndo para tudo que é canto, né? Gritando. Sim. Se embaixo estava desse jeito, imagina no plenário da Assembleia Legislativa. Imagina, né? Lá dentro. Que eles pensavam lá dentro. Lá dentro o desespero tomou conta. Então tinha deputado tentando pular pelos fundos da Assembleia Legislativa. Aí os servidores correram. Né? Teve deputado pulando, se deitando no chão. Teve deputado valentão se borrando todo, né? Se borrando todo. Enfim, foi uma situação de pânico, né? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo lá embaixo e estavam com medo, né? Porque a ideia que se passava é que o povo já tinha derrubado as grades da praça a essa altura, já tinha invadido a praça, ocupado a praça, que a praça é do povo, né? E eles ficaram com medo de que ocorresse uma invasão à Assembleia Legislativa. Aquele medo que o Suragi teve no dia 15, os deputados valentões tiveram no dia 17, né? Muitos se borraram, literalmente. E aí eles foram obrigados a buscar uma saída política, veja. Foram obrigados, diante desse tiroteio, desse impasse, dessa tensão, dessa guerra, a buscar uma saída política. E a saída política que eles encontraram era o afastamento do Suragi. Ou seja, o João Neto, que era o líder do governo, né? Era líder do governo, coisa assim. Que era o líder do governo. Era ali do governo o presidente da Assembleia Legislativa. Agora estou em dúvida, né? Eu também, agora você me pegou. Fiquei em dúvida. Eu sei que o João Neto, que era da bancada do governo, que costurou, líder do governo, acredito. Essa costura política, né? Que fez a costura política, de ligar para o governador e passar o quadro. Aqui está um desespero. O governador estava monitorando o quadro, né, também. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso estava monitorando a situação de Alagoas, reunido com a bancada federal de Alagoas, monitorando. Enfim, era uma situação que o Brasil inteiro estava de olho em Alagoas, buscando entender o que estava acontecendo, né? Uma manifestação policial se tornou uma derrubada de um governo, né? Exatamente. E aí, apesar de não ter se aberto o processo de impeachment, não se abriu o processo de impeachment, sim, antes de se discutir se abrir ou não, eles buscaram afastar o governador. Ou seja, eles buscaram um acordo para afastar o governador. Fruto desses fatos e desses acontecimentos, o vice-governador Manuel Gomes de Barros assumirá, dentro de poucos minutos, o governo do Estado. Quero oferecer toda a minha solidariedade aos funcionários que estão com seus salários atrasados. A angústia deles é tão grande quanto a minha. A todos eles, a minha solidariedade. E o meu repúdio a todos aqueles que fogem dos princípios democráticos, que fogem do entendimento e do diálogo, que devem ser os norteadores que delimitam o viver numa sociedade moderna. E a todos vocês, mais do que a minha gratidão, a todos vocês, a minha amizade. Muito obrigado, pessoal. E aí o governador fez um termo de afastamento. Todo mundo sabia que o afastamento do governador era por tempo indeterminado, ele não voltaria mais, onde ele se afasta e passa o governo para o vice, né? Enfim, essa foi a saída negociada para evitar a radicalização do movimento. Nem todo mundo concordou, a maioria concordou com isso, de que, bom, o governador se afasta, ou seja, renunciou, né, foi derrubado. A palavra era fora Suragi, fora Mano, né? Essa é a palavra de ordem, né? Essa é a palavra de ordem, fora Suragi e Mano, porque Mano era representante das oligarquias também. Né? Mano era cúmplice de tudo que ocorria, sim, né? Então é óbvio que o fora Suragi e Mano era a palavra de ordem mais correta. Tanto que num plebiscito que a CUT, que o Movimento Unificado dos Servidores Públicos fizeram pelo Estado inteiro, a grande maioria queria o afastamento de Suragi do governo dele, né? Sim. A grande maioria queria o fim do governo Suragi, não suportava mais. Então, o desfecho do tiroteio todo foi que os deputados foram obrigados a buscar uma saída política. E qual foi a saída política? Afastar o governador, para acalmar os servidores, com a promessa de que com o afastamento do governador, o vice iria pagar os salários. Entende?
Então, isso vai acalmando, né? E vai acalmando, o movimento vai diminuindo, a ponto que ele vai se dissipando. Eu lembro que logo na sequência da derrubada do Suragi, se criou um comitê em defesa de Alagoas e se convocou uma reunião nacional de emergência, 2 dias aqui em Alagoas, com representante do movimento de policiais civis e militares e bombeiros, representação do sindicato, da CUT, de partidos de oposição do país inteiro, para buscar nacionalizar a luta contra o FHC. Ou seja, o povo de Alagoas mostrou o caminho para o povo do Brasil, derrubou um governador, né? E agora então, essa luta tem que ser nacionalizada. É que você falou da tal da particularidade de Alagoas, né? Uhum. É isso, você falou isso aí. É algo porque tudo começou com o movimento de policiais, né? Exigindo nas condições de salário e tal. E aqui teve essa particularidade, né? Exato. E a ideia que a CUT, que os movimentos sociais tinham na época, era de nacionalizar esse movimento. Ou seja, essa experiência da derrubada de um governador podia ser generalizada, poderia incentivar, se propagar em outros estados, que as situações de falência. O Rio de Janeiro já estava, na época, falido. Imagina hoje. Né? O Rio de Janeiro já estava falido na época, né? Sim. Então, isso poderia suscitar, e o FHC fez pressão para tentar resolver logo aqui, ou seja, coloca o Mano assina um protocolo com o Suragi, o Mano assina um protocolo com o Fernando Henrique Cardoso, se comprometendo em privatizar, mas também se comprometendo em rever o acordo do usineiro, para poder garantir os recursos e esses recursos, então, pagar os salários. Verdade. Enfim, foi todo um processo que foi se arrastando. Luiz, então, também houve a intervenção militar, né? A segurança de Alagoas sob intervenção dos generais, né? Vieram para cá, Sim. na polícia, né? Porque pela Constituição, o que a polícia militar promoveu foi um movimento de desobediência civil, né? Que não pode fazer greve. Então, Sim. houve intervenção do Exército aqui na polícia, né? Se tivesse até blitz, era um negócio fechado mesmo. Uhum. A intervenção. Na verdade, é uma intervenção branca, armadas, né? Porque não é uma intervenção oficial. Sim. Intervenção branca, ou seja, em comum acordo com o Suragi e depois com o Mano, sim, eles mandam um general para tomar conta da Secretaria da Fazenda, sim, onde lá existia caixas pretas, mistérios, desvios e coisas assim absurdas. Então, manda um general para tomar conta do recurso. Manda um outro general para tomar conta da segurança pública, porque uma parte da PM está contaminada pelo crime organizado. Sim, É aí que vai se dar depois a prisão de vários participantes da chamada gangue fardada na época do governo do Mano, né? Sim. Mas veja, então o movimento vai diminuindo, a tentativa de nacionalizar o movimento ela não se concretiza, apesar de ter se realizado uma reunião nacional de emergência importante com liderança de vários sindicatos aqui em Alagoas, mas o movimento vai diminuindo, né? Ele não se nacionaliza. Essa é uma questão também importante. Talvez o fato de que ocorreu em Alagoas, se tivesse ocorrido no Rio, a dimensão fosse outra, talvez se nacionalizasse, não sei, são possibilidades. Sim. Mas o fato é de que não se nacionaliza. Então, a experiência de Alagoas, a particularidade de Alagoas, que arrebenta a corrente, né? Esse movimento termina ficando no âmbito de Alagoas, né? E aí, com o tempo, obviamente, a situação vai se normalizando. No governo, nas eleições seguintes, ganha para governador Ronaldo Lessa, que é identificado como candidato do PSD e do PT. O major Paulo Nunes, que era um dos líderes do movimento, se elege deputado estadual pelo PT. Enfim, então, a saída política vai ser de participar do processo institucional. Você fala aqui em desdobramento, então, houve uma ascensão dos setores de esquerda, progressistas, no final desse movimento. É o que tem de positivo nisso? A gente pode afirmar assim? A eleição do Ronaldo Lessa para governador só foi possível porque ocorreu a derrubada do Suragi. Ou seja, a derrubada do Suragi liderou forças e consciências que levaram, um ano depois, em 98, porque isso ocorreu em 97, o povo odiava Suragi, odiava os usineiros, odiava as oligarquias. Então, o candidato das oligarquias era o Mano, o vice de Suragi, e que virou governador tampão. É óbvio que o povo escolheu quem? O povo escolheu a oposição.
né? Que foi quem garantiu a derrubada do governo, o pagamento dos salários, passaram, sim. né? E por aí vai. E a aliança do Ronaldo Lessa com o PT dava essa credibilidade e ele ganhou a eleição, né? Ganhou a eleição, o Major Paulo Nunes foi eleito deputado. É Luiz Helena, né? Líderes. Da Baixadoa. A Luiz Helena foi eleita senadora, porque a Luiz Helena, na época, era da oposição, era um dos 3 deputados que faziam oposição ao governador Suruagi. Enfim, terminou o desfecho na política sendo positivo, ou seja, se elege forças que não se elegeria numa situação de normalidade, né? Entretanto, o processo foi inacabado, ou seja, as transformações não foram radicais, elas foram insuficientes para, de fato, fazer mudança estrutural em Alagoas. Ela provocou um abalo na dominação oligárquica, ou seja, as oligarquias foram derrubadas do poder e só voltaram depois com Teotônio Vilela, né? E Renan Filho, né? Mas elas foram abaladas, elas foram retiradas do poder. Nós tivemos um período de 8 anos de governo do Ronaldo Lessa, que não eram representantes das oligarquias em Alagoas, né? Ao contrário, né? Representavam setores progressistas. Então, essa ruptura do poder oligárquico é muito importante. Entretanto, não se fez mudança estrutural, né? Ou seja, essa também é uma questão que precisa ser estudada, precisa ser debatida, precisa ser pesquisada, né? Não fui muito além. Então, é isso, Luizinho. É isso, professor Luiz. Eu chamo de Luizinho mesmo, porque o nome dele é Pode chamar. Luizinho. Né? Então, a gente discutimos hoje, temos um debate aqui, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre a emancipação política e estamos aproveitando e discutindo esse tema que muita gente não conhece, né? Que faz parte da história contemporânea de Alagoas. Né? Sinteticamente, se você fizesse, vamos fazer uma provocação, sinteticamente, o que representou o 17 de julho para a história? Todo o Brasil de Maceió. Então, essa é uma discussão, veja, a produção acadêmica sobre o 17 de julho ainda é restrita. Aliás, a produção acadêmica em História de Alagoas, em particular em relação aos fatos mais recentes, ela é muito carente, né? Então, a gente, ao desenvolver essa pesquisa, buscou, então, ao reconstituir esse fato, a gente buscou, então, ajudar a suprir algumas lacunas, né, da história recente de Alagoas. E, para nós, esse fato ele é profundamente expressivo, né? Não é todo dia que se derruba um governador. Sim. Nós tivemos o impeachment do Muniz Falcão em 57, que é o contrário. São as oligarquias derrubando um governo de caráter popular, né? Mas, pelo menos de verniz popular, né? Sim. Mas, ao contrário, 97 é o povo derrubando as oligarquias do poder, né? Então, isso tem muito mais relevância do que o impeachment do Muniz Falcão, que é um jogo de sombra, né? São as próprias oligarquias se movendo. São as próprias oligarquias se movendo. Não tem povo em 57. Né? Em 97, sim, tem povo e muita gente, né? Ou seja, o povo está na rua, o povo se organizou, o povo foi capaz de tomar o seu destino pelas mãos. Agora, é óbvio que o processo foi inacabado, né? Porque faltou uma conexão com a realidade nacional, com o desdobramento da situação política nacional, de derrubada de outros governadores, talvez, de derrubada do governo FHC. Então, o movimento terminou ficando no âmbito de Alagoas. Ele é, sem dúvida, o fato mais importante da história recente de Alagoas, sem dúvida. Ele é um fato que provoca uma derrubada, mesmo que momentânea, de um governo historicamente representante das oligarquias, que é o governo Suruagi, de uma oligarquia predatória, uma oligarquia que se apropriava do Estado de Alagoas para tirar benefícios em detrimento da saúde, da educação, do resto da população. Não completar, né? Do poder. Exato. Em todo sentido, desde a isenção fiscal, desde os desvios, né? Desde os desmandos. Então, é esse tipo de situação. Então, a lição que fica é que é possível derrubar as oligarquias do poder, as classes dominantes do poder, porque se num estado como Alagoas, um estado frágil, pobre, né? Com todas as dificuldades que nós temos, a gente conseguiu derrubar um governador, então imagina, né? Em outros lugares, né? Onde
exista melhores condições de organização política, maior envergadura de organização política do que a nossa, que a gente ainda padece, né, de maior compreensão política, enfim, e de compreensão de organização política. Sim. E mostrou também que a política, no sentido das transformações, ela tem que combinar dois elementos. O fator objetivo, ou seja, as condições, e o fator subjetivo, que é a disposição de fazer o combate. Porque, às vezes, você tem uma situação de explosão, que o povo não aguenta mais, mas não tem uma vanguarda disposta a cumprir o seu papel. E acho que os companheiros do Sindipol foram, então, o elo de ligação entre o conjunto dos servidores e as polícias, né? No caso, a Polícia Militar. Então, esse elo de ligação, juntando o conjunto, né, servidores civis e militares, foi, então, decisivo para o desfecho, para esse episódio. Tem um monte de gente aqui, um monte de Zé Carlos, né? Carlos Jorge, José Mário Estélio Pimentel, Antônio Zacarias, né? José Carlos Mirim, Menino, uma infinidade de companheiros. Depois, no final, eu vou colocar isso no final, para não ficar negar o nome de ninguém, né? Agora, Luiz, para fechar mesmo agora, porque há pessoas que acusam o movimento, né, o 17 de julho, de não ter participação popular, né? De uma forma até desqualificar o movimento, dizendo que o movimento faz reboque da polícia. Se não fosse a polícia, o povo não vinha. E tem essa, você sabe que existe divergência, né? Então, como é que você... Então, para fechar isso aí, o que você acha disso? É uma provocação? Uma forma de negar o movimento? Primeiro precisa definir o que é movimento popular, né? Primeiro precisa definir. Você disse que o impeachment do Muniz Falcão não tinha povo, não tinha participação popular organizada. E você me afirmou que o 17 de julho tinha uma organização, né? Em vários segmentos, né? Sim, se a gente for fazer uma comparação com todos os limites, né, com todas as dificuldades, que a gente precisa de mais elementos, mais dados, mas veja, o impeachment Muniz Falcão ocorre no contexto em que o governador Muniz Falcão se dispõe a assinar para a população mais pobre, que não tem participação política, não tem expressão política, não existe sindicatos e servidores, não existe sindicato de policiais, não existe nada disso. Não tinha, não. Mas ele sinaliza, né? Sinaliza dentro do que se caracteriza aqui na historiografia alagoana de populismo, né? Em fazer alguns acenos, só isso. Esses acenos, para poder atender algumas demandas, como ampliar a rede de educação, a criação de escolas, e por aí vai na contramão dos interesses das oligarquias, né? Além dos próprios embates da arquitetura política, dos arranjos e rearranjos da dominação oligárquica. O Muniz Falcão não é uma oligárquica, ele não é digerido, ele não é visto assim. E o processo de impeachment é um processo que ocorre sem o povo estava bestializado, o povo estava assistindo, né? Nem de camarote, porque não tinha ninguém no dia do tiroteio que ocorreu, também ocorreu um tiroteio, né? Mas era um tiroteio de facções, a facção que apoiava o governador e a facção que era oposição, entende? Então, é um acerto de conta entre setores das oligarquias. Desses, podemos dizer que certamente que o Muniz Falcão era o menos ruim, vamos assim dizer, né? Mas não era uma expressão genuína da vontade do povo, no sentido da organização política do povo. Na época, o velho partidão, o PCB, apoiava o Muniz Falcão, e não era expressivo, porque no Brasil inteiro o Partido Comunista sofria perseguições terríveis, né, nessa época. Então não era muito expressivo. Em 97, 40 anos depois, ao contrário, nós estamos numa situação em que o principal partido que agrupa as forças progressistas e de esquerda é o PT, está na legalidade, é forte, tinha disputado a eleição de 89 com Lula, tinha disputado 94 com Lula, então tinha uma expressão nacional. E esse partido era um partido de militantes, né? É um partido de militantes. E uma fração desses militantes se organizaram num sindicato, até então não tinha muita importância, e passou a ser o sindicato certamente mais importante nesse movimento, que é o Sindipol, né? O sindicato mais importante. Então você tem a participação popular, porque quando a gente fala do povo, a gente tem que falar do sindicato, que é uma expressão de como o povo se organiza. Então, o povo trabalhador.
Então, os trabalhadores conscientes se organizam em sindicato para fazer a luta reivindicatória. E o povo consciente também se reorganiza em partidos. No PT, PCdoB, na época PSTU, entre outros que estavam lá, que se diziam populares, como o PSD, etc. e tal. Mas, assim, fundamentalmente, o PT, que tinha uma grande expressão sindical, né, em 97. Dirigia a CUT, os principais sindicatos, bancário, humanitário, Sinteal. Então, você tem uma massa de servidores desesperada que querem uma solução para o sofrimento que o governo está impondo. E essa massa é o quê, se não for povo? Né? Sim. Os 10 mil que estão na porta da Assembleia Legislativa, alguns falam de 15 mil, então 10 a 15 mil pessoas é o quê? Não são só os efetivos da Polícia Civil, que era muito pouco, nem da Polícia Militar. Né? Então, você tem um grande contingente de policiais militares, sim, fardados, e aí quando você vê uma foto e você vê uma aglomeração de pessoas fardadas, se destacam na multidão, naturalmente, né? Mas você vê muita gente comum, estudantes, secundaristas, estudante universitário, porque o DCE da UFAL participou de várias manifestações nesse momento, né? Foi extremamente coerente a gestão do DCE naquela época, de trazer os alunos, de casar as lutas da universidade contra a FHC com a luta contra o Suragi aqui em Alagoas, que eram faces da mesma moeda, da mesma política, né? Duas faces da mesma política. Nós temos trabalhadores sem terra, trabalhadores sem teto, nós temos setores da igreja progressista que estavam, obviamente, descontentes com tudo isso. Então, quando você olha as fotos, as imagens, você vê uma multidão de pessoas. Isso não existiu em 57. Né? Então, os movimentos que vieram ocorrendo de greves, de manifestações na porta do Palácio, foram tantas, né? Que culminou, obviamente, no 17 de julho, mas foram muitas as manifestações, sim. De forma que expressa, de fato, a participação do povo organizado, em sindicato, em partido, naturalmente. Né? Tá bom, Luiz, eu quero agradecer, né, você participar dessas entrevistas aí. Já fiz uma entrevista com o Luciano, com você, sobre história. Obrigado. Desculpe estar lhe abusando mais uma vez aí. Um abração. A gente que agradece a oportunidade de estar falando com vocês, seus alunos, as pessoas que acompanham o canal, e a gente está à disposição para essa e outras atividades, convocando, a gente está aí de prontidão. A gente agradece e obrigado pela oportunidade. E obrigado a quem está nos acompanhando, está nos assistindo. Valeu. Finalmente, os manifestantes conseguiram entrar aqui na Praça Floriano Peixoto. As pessoas estão se jogando aqui no chão para se protegerem de disparos. A quantidade de armas do lado de cá, do lado das tropas do Exército, é muito maior, sem dúvida nenhuma. Um grande número de manifestantes agora se encontra nas praças. Durante os disparos, os manifestantes, vereadores, membros do secretariado que estavam presentes na praça e que acompanharam a prefeita tiveram que se jogar no chão. Já 2 feridos aqui, 2 soldados. Já 2 feridos aqui, 2 soldados da Polícia Militar foram baleados durante a entrada. Uma arma, furaram. Saiu um companheiro, um soldado baleado, foi pro ponto-socorro agora. Saiu um militar baleado. Cadê que esse governador é responsável? Eles depois vão arrumar munição. Um momento de muita revolta aqui, portanto, as notícias é de que 2 soldados foram baleados e um foi ferido com baioneta. Notícias ainda não confirmadas que são colocadas aqui pelos manifestantes que estão na praça.